Mais conhecido na história do Brasil como o patriarca da independência, quem foi José Bonifácio de Andrade e Silva, que tanto influenciou Dom Pedro I em sua regência? Que poder tinha esse homem para ser nomeado tutor dos filhos de Dom Pedro I, mesmo após ter iniciado um amplo movimento de oposição ao imperador? José Bonifácio, conhecido como o patriarca da independência, teve papel fundamental na preparação e consolidação da independência do Brasil. Era paulista, nascido em Santos no dia 13 de junho de 1763. Sua família era uma das mais ricas e importantes da cidade. Bonifácio terminou seus estudos preliminares com 14 anos de idade, sendo levado para São Paulo, onde estudou francês, lógica, retórica e metafísica, com o bispo Manuel da Ressurreição. Concluindo seus estudos, foi para o Rio de Janeiro, de onde seguiu para Portugal. Em 1783, matriculou-se na Faculdade de Direito de Coimbra. Estudou também filosofia, história, química e matemática. Durante sua vida adulta, José Bonifácio viveu algum tempo na Europa, trabalhando para Portugal e depois para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com sede no Rio de Janeiro. José Bonifácio de Andrade e Silva, nascido em 1763, era um dos orgulhos de Portugal e do Brasil. Um dos homens mais instruídos do seu tempo, conhecia e pesquisava vários assuntos e propunha soluções práticas para as questões em que se envolvia. Especialista em mineralogia, a ciência dos minérios, devido às suas pesquisas, morou em países como Inglaterra e França e teve seu nome reconhecido internacionalmente. Bonifácio volta para o Brasil e é eleito chefe do governo de São Paulo, a primeira província a reconhecer Dom Pedro como o príncipe regente do Brasil. No início do ano de 1822, José Bonifácio envia uma carta a Dom Pedro, na qual cobra, em nome do povo que o adora, que o regente assuma o comando da independência. Dom Pedro manda publicar a carta nos jornais, e o episódio deságua no dia do fico, marcado na história pela famosa frase: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que eu fico." Ao permanecer, o príncipe desobedece às ordens de Portugal, que tenta obrigá-lo a sair do Brasil. Nomeado pelo imperador, ministro do interior e dos negócios estrangeiros, José Bonifácio torna-se o primeiro brasileiro a ter um ministério. Até então, todos eram portugueses. José Bonifácio ganha cada dia mais confiança do príncipe e decreta o fim do controle português sobre o comércio brasileiro. Assim, obtemos a independência econômica, e a independência política é a consequência natural. Mas Portugal não iria largar a sua galinha dos ovos de ouro assim tão facilmente. Ministro Bonifácio recomenda ao príncipe fortalecer os laços com as províncias e preparar o país para a guerra. Dom Pedro quer evitar a todo custo uma guerra com Portugal, país onde nasceu e cujo rei é seu pai, mas parte para as províncias para preparar a independência. É numa dessas viagens a São Paulo, depois de ser aclamada pelos mineiros, que Dom Pedro proclama a independência. Porém, sua esposa Maria Leopoldina envia o Tratado de Independência, que ela havia assinado para proteger o Brasil. Afinal, era uma ameaça de Portugal. Assim, Pedro I grita às margens do rio: "Independência ou morte." Com a ajuda de Lord Cochrane, funda a Armada Imperial, futura Marinha do Brasil. Em 2 de julho de 1823, as tropas brasileiras entram vitoriosas em uma Salvador definitivamente independente. Quase um ano depois da proclamação da independência, José Bonifácio alcança sua grande meta no governo do Império: a preservação da unidade territorial, o país independente que conhecemos hoje. No entanto, José Bonifácio é demitido 15 dias depois de defender a instalação de uma Constituição liberal e sai do Brasil, passando a viver na Europa exilado. Quando Dom Pedro abdica do trono em favor do filho, que ainda era um menino na época, nomeia José Bonifácio tutor de seus filhos, entre eles o futuro imperador Dom Pedro II. O ex-ministro poderoso e herói nacional, por ser favorável à libertação dos escravos, torna-se uma sombra incômoda para os integrantes do governo provisório, a regência. Bonifácio é demitido pela regência e, assim, retira-se para sua casa em Niterói, no Rio de Janeiro, onde morre pobre e esquecido em 1838. O tempo faz justiça ao patriarca da independência. O homem que foi ministro por apenas 1 ano e meio, exatamente o processo de independência do Brasil, o tempo em que Dom Pedro I mais precisou de um parceiro experiente e firme, no tempo em que o Brasil de Portugal se tornou o Brasil dos brasileiros, José Bonifácio fez a história. Para nosso país ser independente hoje, nós devemos muito a José Bonifácio, o eterno patriarca da independência.